Não se compare. Você tem vontade de iniciar um novo capítulo na sua vida, onde a gratidão e a alegria serão suas principais características? Ouça essa reflexão de hoje, pois eu vou falar sobre algo que é de extrema importância para aqueles que querem experimentar uma mudança. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o canal Minuto com Deus, mas hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão, que é um canal onde nós postamos vídeos para a sua saúde mental, o seu bem-estar e crescimento pessoal. Não deixe de se inscrever no canal e de acompanhar os nossos vídeos, que são postados todos os dias às 18h30. Pessoas com baixa autoestima e que vivem cheias de insegurança geralmente se encontram nesse estado por causa do hábito de se compararem a outras pessoas. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Pois bem, às vezes nós passamos tanto tempo nos comparando que acabamos acreditando que, de fato, a vida de qualquer pessoa é melhor do que a nossa. E mais ainda, achamos que todas as pessoas lidam melhor com as suas inseguranças e com os seus problemas do que a gente. Seja nas redes sociais, ou até mesmo quando estamos compartilhando um tempo de qualidade com alguém, a verdade é que o que vemos de uma pessoa não é nem 10% do que ela passa verdadeiramente, do que ela sente e do que ela pensa. É impossível passar um tempo com alguém ou assistir aos stories de uma pessoa e entender tudo o que se passa na vida dela. Até porque nas nossas redes sociais ou durante uma conversa, o que nós mostramos é a nossa melhor versão, o nosso melhor momento e a nossa melhor performance. Nós não convivemos com as pessoas, então nós não vemos as suas crises de ansiedade e de identidade, não vemos os seus momentos de baixa autoestima, não vemos o seu choro por se sentir insuficiente e não vemos a dificuldade que essas pessoas têm, muitas vezes, de levantar da cama todos os dias. E isso faz com que acreditemos que as pessoas são perfeitas, ou pelo menos melhores do que a gente, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Somos apenas diferentes. Por isso que quando estamos passando por um momento difícil, por uma crise, uma aflição, nós achamos que somente nós passamos por isso e somente nós lutamos contra determinados pensamentos ruins, sendo que nós apenas não vemos a luta do outro. Mas acredite, toda pessoa que você encontra, todas as pessoas que você conhece, desde a mais sorridente até a mais séria, as mais falantes e extrovertidas, até aquelas que são caladas e tímidas, todos estão lidando com algo difícil e todos têm que lutar contra a sua própria mente às vezes, contra pensamentos ruins e nocivos. A grama do vizinho não é melhor ou pior do que a sua. Você apenas não a viu crescer. Você não a viu no seu pior momento. Não a viu seca ou cheia de buracos. O que você vê de alguém é apenas o resultado e não o processo. Por isso, não se diminua por estar passando por um processo, pois as pessoas que você mais admira também têm os seus dias maus, têm momentos difíceis e muitas vezes elas já estiveram desmotivadas, inseguras e se sentindo insuficientes. Cuide da sua mente e não fique se comparando com os outros, mas sim entenda o seu lugar. Seja grato por aquilo que você é e por suas qualidades, e não se julgue pelos seus defeitos, mas sim procure melhorar cada dia mais, sabendo que você não precisa ser melhor do que ninguém,
além de você mesmo. Seja a sua melhor versão e não caia no hábito nocivo de se comparar. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Superando a insegurança. Ao longo da nossa vida, nós passamos por diversas experiências e algumas delas, infelizmente, podem causar traumas em nós. A insegurança é uma delas. É algo que é desenvolvido ao longo dos anos e, infelizmente, exige de nós muita paciência e dependerá de um processo longo para conseguir ser superada. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o nosso novo canal Minuto Reflexão, com mensagens para o seu bem-estar, seu crescimento pessoal e saúde mental. Quando alguém que nós conhecemos começa a falar sobre as falhas que tem, dificilmente ficamos surpresos com isso, pois às vezes nós sabemos quais são os defeitos daquela pessoa, principalmente se for alguém que convive com a gente, alguém que nós amamos e conhecemos. Isso acontece porque quando estamos conversando com alguém que é especial para nós não ficamos lembrando na nossa mente os defeitos daquela pessoa. E muitas vezes fazemos o completo oposto. Ficamos felizes pela presença dela e nos apegamos às suas qualidades e na maneira como ela nos faz bem. Se temos tanta facilidade assim em lidar com os defeitos das pessoas, por que nos cobramos de sermos perfeitos? Por que exigimos de nós mesmos um padrão de existência que é praticamente impossível? Talvez você tenha ouvido coisas a seu respeito ao longo da sua vida que te fizeram se sentir importante e valioso. Mas até que ponto viver em função da aprovação dos outros é de fato viver? Se buscarmos atender a todas as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, com certeza deixaremos muitas pessoas satisfeitas e felizes, mas também deixaremos muitas outras desapontadas. E esse ciclo vicioso não tem fim. Precisamos entender de onde vem a nossa insegurança. Se ela vem do medo de não sermos bons o suficiente, ou se temos medo de não sermos o suficiente de acordo com as expectativas e os padrões dos outros sobre nós. Seja qual for o motivo, saiba que você tem valor. Existem pessoas que te admiram e que, quando pensam em você, só se lembram das suas qualidades. Deus te fez de forma maravilhosa e única. E às vezes você está tão preocupado em ser o suficiente que não se dá conta de que ser o suficiente é muito pouco perto do que você realmente é. Para começar a superar a insegurança, entenda de onde ela vem e comece a trabalhar isso em si, a partir daí. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto Reflexão. Descubra sua melhor versão. Você pode encontrar a sua melhor versão e pode se aprimorar cada dia mais. Mas para isso, você precisa restaurar sua autoestima. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o canal Minuto com Deus, onde mensagens bíblicas são postadas todos os dias. Mas hoje eu te apresento nosso novo canal, o Minuto Reflexão,
onde vídeos diários serão postados com o intuito de trazer reflexões sobre a vida cotidiana, saúde mental e crescimento pessoal. Já se inscreva aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos. Deixe nos comentários temas que você gostaria que fossem abordados aqui. Quantas vezes já ouvimos conselhos, mensagens e discursos sobre encontrarmos a nossa melhor versão? Logo que somos inspirados com mensagens assim, nos animamos e sentimos aquela força de vontade para encontrarmos a nossa melhor versão. Porém, logo somos preenchidos com uma sensação de insuficiência, pois não conseguimos encontrar essa tal melhor versão de nós mesmos de forma alguma. O que acontece é que não basta uma vontade de encontrar a nossa melhor versão para conseguirmos isso. O que precisamos é acreditar que de fato existe uma versão melhor de nós mesmos. Muitas vezes desacreditamos nisso e nos resumimos aos nossos erros do passado, às nossas falhas e nossas limitações. Devemos entender que buscar nossa melhor versão não tem a ver com ignorar tudo que precisa ser mudado em nós e querer a todo custo esconder isso de todos, inclusive de nós mesmos. Para encontrarmos a nossa nova versão, devemos trabalhar nossa autoestima até que possamos entender que a nossa melhor versão não é perfeita e sem erros. Na verdade, seremos pessoas melhores quando entendermos exatamente quais são as nossas falhas e lidarmos com elas de forma honesta e madura. Se a nossa autoestima depender de sermos à prova de falhas, nós ficaremos para sempre frustrados, pois nós erramos o tempo inteiro. E pior, estaremos sempre insatisfeitos com os nossos relacionamentos, pois projetamos isso nos outros e criamos expectativas irreais a respeito das pessoas que amamos e com as quais convivemos. Ser sua melhor versão é saber que os seus erros não te definem, e sim as suas escolhas. Por isso, escolha hoje se enxergar por essa nova ótica e comece a viver uma mudança em sua vida. Eu sou Edivaldo Oliveira. Esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Sua melhor versão. Todos nós já passamos por momentos difíceis e já nos sentimos perdidos às vezes, com dificuldade em reconhecermos a nós mesmos. Mas o importante é sabermos que, se estamos vivos hoje, é porque temos uma nova chance de recomeçar e de tentar de novo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o canal Minuto com Deus, onde nós postamos reflexões bíblicas todos os dias. E hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. São mensagens para o seu crescimento pessoal, sua saúde mental e o seu bem-estar. Se inscreva aqui também nesse novo canal e acompanhe os próximos vídeos que são postados diariamente às 18h30. Sabe aqueles momentos de crise de identidade, onde você não se reconhece mais, pois nem mesmo aquelas coisas que te faziam feliz te comovem mais como antes? Você tenta recomeçar, mas tudo parece ser mais pesado do que antes. E algumas coisas que costumavam ser simples para você, hoje parecem ser impossíveis. Em tempos assim, fica difícil olharmos para dentro de nós e encontrarmos alguma qualidade, alguma virtude. E passamos a acreditar que sempre fomos assim.
E aí nós entramos em um ciclo de autodepreciação e de tristeza. Acontece que, assim como a vida é feita de altos e baixos, de coisas que mudam o tempo todo, nós também precisamos entender que somos da mesma forma. E não existe a possibilidade de afirmarmos que somos constantemente do mesmo jeito, pois a vida não é constante. O que nós conhecemos de nós mesmos atualmente não é algo definitivo, por mais que pareça ser a princípio. Pois se olharmos para trás, veremos que um dia já fomos diferentes. Precisamos entender que o que somos nesse exato momento é apenas uma versão de nós mesmos. Já existiram várias dessas versões no passado e poderão existir muitas outras no futuro. Isso se nós não desistirmos de nós mesmos e buscarmos todos os dias por uma nova e melhor versão. Você não precisa se esforçar para ser melhor do que ninguém, mas precisa se esforçar para ser melhor do que você foi no passado. Para buscar sua melhor versão, muito mais do que atitudes radicais, você precisa de constância. Pequenos passos, dados com firmeza, valem mais do que passos longos e cansativos, que logo farão você parar por causa da exaustão. Comece com pequenas atitudes, pequenas mudanças, com passos curtos, e com isso você verá uma constante e crescente transformação, e você irá se aproximar cada vez mais da sua melhor versão. Eu sou Edivaldo Oliveira, esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal, nesse mesmo horário. Como se manter motivado? Sentir-se motivado é extremamente importante, porque isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. Além da gente conseguir inspiração através de coisas externas, essa motivação também precisa nascer dentro de nós. Eu quero falar sobre isso hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o nosso canal Minuto com Deus. Hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Eu peço que você se inscreva aqui nesse novo canal para ouvir as mensagens que são postadas às 18h30 todos os dias. O tema de hoje é motivação. Alguns hábitos e comportamentos podem nos ajudar a nos sentirmos motivados para exercer as diversas atividades do dia a dia. De vez em quando é normal nós acordarmos desanimados ou deprimidos, sem vontade de fazer as coisas. Isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser algum problema no trabalho, algum problema familiar, alguma insatisfação pessoal ou até mesmo um cansaço que a gente estiver passando. O que não é normal é que essa situação de desânimo, de apatia, se prolongue por períodos além do devido, porque isso vai atrapalhar a nossa vida profissional e pessoal. Em casos assim, onde essa situação se prolonga, é preciso procurar ajuda profissional. Mas eu quero deixar hoje aqui algumas dicas para que você possa recarregar as suas baterias, para que você comece o seu dia com mais empolgação. A primeira coisa é: relembre momentos de satisfação. Sabe aquelas situações em que você experimentou felicidade, aqueles momentos em que você se sentiu realizado por alguma coisa que você tinha feito? Então, recorde-se desses momentos e lembre-se de como você é capaz. A segunda coisa é: estabeleça prioridades.
Como nós temos uma rotina cada vez mais diversificada, é muito comum que a gente acumule uma quantidade de tarefas acima da nossa capacidade. Por isso, nós precisamos focar naquilo que é principal. É claro que algumas coisas nós não vamos poder deixar de lado, mas pare para pensar. Quais são as atividades principais do seu dia? E quais são aquelas que podem ficar em segundo plano? A terceira dica é: elimine os gatilhos. Além da falta de tempo, nós também costumamos usar diversos outros gatilhos para fugir dos nossos objetivos. Procure perceber quais são as desculpas que realmente você dá para não cumprir as suas atividades e elimine esses hábitos. Quando você perceber que está indo por esse caminho, pare logo no primeiro instante e recomece aquela atividade, por mais que você não sinta vontade de fazê-la. A quarta dica que eu quero deixar para você é: visualize os resultados. Praticamente tudo que nós fazemos é em busca de algum objetivo, não é mesmo? Pode ser uma promoção no trabalho, pode ser aumentar a sua renda, ter um corpo mais saudável ou mais bonito, ser aprovado em uma prova, em um concurso. Para que você se sinta motivado a encarar a rotina que vai te conduzir a esses resultados, primeiro você vai se concentrar no seu objetivo e em seguida você vai visualizar você alcançando as suas metas, você recebendo os benefícios dessa conquista. Dessa maneira, você vai se sentir mais motivado para alcançá-los. A quinta dica é muito importante. Cerque-se de pessoas que te fazem bem. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que só nos puxam para baixo. E às vezes pode ser até amigos, familiares, colegas de trabalho. O que importa é que nós estejamos cercados de pessoas que nos tragam positividade para a nossa vida, que nos transmitam coisas boas. Quando nós conversamos, quando nós rimos e passamos tempo com pessoas especiais, nós nos sentimos mais animados, nós ficamos prontos para encarar novos desafios. E a última dica que eu quero deixar para você, que pretende se sentir mais motivado depois de ouvir essa mensagem, é: busque ajuda profissional se for preciso. Quando nenhuma dessas dicas anteriores funcionar, pode ser um sinal de que alguma coisa realmente não está bem com você. Pode ser que você esteja passando por um problema mais sério. A falta de motivação, ela pode estar associado a outros sintomas de doenças psicológicas, como a depressão. Por isso que é importante você buscar uma ajuda externa de um profissional. Só ele vai poder avaliar se a sua falta de motivação está dentro de um parâmetro de normalidade ou se ela já se excedeu e você precisa agir em relação a isso. Eu quero pedir que você comente aqui nesse vídeo se você nesse momento se sente motivado ou se você se sente desanimado, desmotivado. Se você já se sentiu assim algum dia e conseguiu vencer essa desmotivação, conte aqui pra gente o que você fez. Talvez a sua dica seja valiosa para alguém que ler esse comentário. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Aprenda a lidar com os ciúmes. Todos nós queremos nos sentir mais confiantes, mais seguros de nós mesmos e menos preocupados em sermos substituídos na vida dos outros. Só que às vezes, uma situação pequena consegue nos abalar por completo
e nos tirar do eixo. Lidar com o ciúme, para muitas pessoas, é praticamente impossível. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o Minuto com Deus. E nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Aqui nesse canal, nós postamos vídeos sobre crescimento pessoal, saúde mental e bem-estar. Então se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Desde pequenos, as pessoas nos ensinaram a tratar algumas coisas como se fossem posse. É muito comum você ver uma criança falar, isso é meu, e logo em seguida agir de forma egoísta. Infelizmente, nós tratamos algumas pessoas dessa forma, como se fossem posse, como uma propriedade nossa, cujo único objetivo de existência é atender às nossas expectativas e desejos. Alguns até acham correto agir dessa maneira e usam princípios bíblicos e até mesmo jurídicos para afirmar que enxergam o seu cônjuge como posse, sendo que, tanto no meio jurídico quanto nas escrituras, o que prevalece é um compromisso mútuo de ambas as partes e não uma posse no sentido literal da palavra. Partindo desse princípio, não é difícil entendermos o porquê de alguns de nós sentirmos tantos ciúmes da pessoa que amamos. Pois quando achamos que somos donos de alguém, entendemos qualquer aproximação dessa pessoa com outra como uma ameaça, pois achamos que estão querendo nos tirar aquilo que é nosso. Pensamos que qualquer pessoa que se aproxime é mais inteligente, mais bonita e mais compatível com a pessoa que amamos. E isso faz com que nós comecemos a agir ou de uma forma possessiva ou de uma forma autodepreciativa. Começamos a repetir na nossa cabeça que a pessoa que amamos, na verdade, queria estar com qualquer outra pessoa além de nós. E acabamos acreditando nisso. Conseguimos nos destruir por dentro, dia após dia. E mais ainda, destruímos o nosso relacionamento por falta de confiança. Entenda uma coisa, não há problema em sentirmos ciúmes, não há problema em nos sentirmos inseguros e nos compararmos, pois isso, infelizmente, às vezes foge ao nosso controle. Porém, ignorar essas coisas e permitir que elas se tornem um hábito e acabem moldando o nosso estilo de vida, isso sim é um problema. Pois uma relação deve girar em torno do amor, da confiança, do companheirismo, e não em torno de desconfiança, medo constante e possessividade. O verdadeiro amor não arde em ciúmes. E se você ama de verdade a pessoa com quem você está, comece a tratar as raízes desse sentimento em você, ao invés de projetar isso no seu cônjuge, no seu parceiro ou na sua parceira. Não considere a pessoa que você ama como uma posse, mas sim como um ser humano, que merece ser tratada com respeito, amor e carinho, e não merece ser mantido em um ciclo de possessividade e de medo. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Tirando os planos do papel. É possível você começar a tirar os projetos e planos do papel ainda hoje e começar a realizar aquelas coisas que você deseja há tanto tempo. Um dos maiores causadores da ansiedade nas pessoas hoje em dia é a procrastinação. Procrastinar significa adiar decisões
e atitudes que nós já deveríamos ter tomado. Aos poucos, vamos deixando pequenas tarefas inacabadas, desde lavar algumas poucas vasilhas que estão na pia, estudar um pouco para uma prova, ou até mesmo terminar tarefas simples do seu trabalho. Mas quando nos damos conta, as poucas vasilhas se tornaram um amontoado de louças. O estudo que você prometeu que seria progressivo até o dia da prova se acumulou em seu conteúdo e por isso se torna um maçante estudo intensivo, poucas horas antes de você realizar a prova. E as tarefas de rotina do seu trabalho se tornam uma grande demanda que precisa ser realizada em cima da hora. Esses são apenas alguns exemplos de coisas pequenas que vamos adiando até que elas se tornem algo imenso. E na mesma proporção, isso acontece também na nossa vida. É assim que funciona a procrastinação. Quanto mais demoramos para fazer algo, maior esse algo se tornará, à medida que o tempo vai passando. E viver dessa forma nos impede de conseguirmos tirar alguns planos do papel. Pois se temos dificuldade de concluir tarefas tão simples do cotidiano, que dirá tarefas mais pesadas, que demandam mais tempo e mais dedicação. Uma louça que se acumula na pia, uma cama que você deixou de arrumar pela manhã, podem impedir você de iniciar ou de dar continuidade a um projeto, pois o seu cérebro te lembra de algo simples que você não conseguiu fazer e te diz que, de forma alguma, você vai conseguir fazer algo mais complexo. Eu pesquisei aqui para fazer essa reflexão e tentei me desviar ao máximo de respostas simplistas e repetidas. Mas, infelizmente, o que eu descobri foi que o principal motivo de não conseguirmos concluir tarefas simples é o vício em celular. Talvez nem seja um vício no celular de fato, mas o vício na sensação que as redes sociais nos causam. Essa sensação de estar acumulando conhecimento, absorvendo referências e até mesmo conseguindo estímulos para fazermos o que precisamos fazer. Por exemplo, ao pesquisar sobre esse tema, eu me peguei procrastinando, pois ao invés de concluir a minha pesquisa e começar a escrever o que eu estou relatando aqui nessa reflexão, eu comecei a postergar essa tarefa com a desculpa de estar acumulando conhecimento sobre o tema que eu estou falando. Nós precisamos estabelecer metas e horários em nosso dia, para que, de um determinado horário até outro, nós possamos cumprir essas tarefas do dia, para então tirarmos um tempo para a diversão ou simplesmente para ficarmos nas redes sociais. Algumas pessoas, quando escutam palavras como metas, horários, sentem até arrepios, pois elas acham que esse tipo de coisa irá as prender, quando na realidade, ter horário para cumprir as suas tarefas ajuda a evitar o sentimento de ansiedade por não as ter cumprido antes e, como consequência, ter que desempenhá-las naquele momento em que poderia estar se divertindo, se exercitando ou até visitando um parente querido. Seja honesto consigo mesmo e pare de adiar o cumprimento das pequenas tarefas que você tem para serem feitas, pois ninguém as fará por você. Se desligue um pouco do seu celular e se conecte com o que você precisa fazer agora, nesse momento, para que em outro momento você possa se divertir, se distrair e relaxar sem culpa e sem se sentir ansioso por tarefas inacabadas. Praticando a autossabotagem. Você pode viver um novo momento em sua vida e você pode experimentar uma nova mentalidade
que ao invés de te paralisar, irá te conduzir ainda mais longe em sua jornada. Autossabotagem é o ato de agir contra si mesmo, atrapalhando as suas próprias tarefas diárias, sua rotina e até mesmo seus passatempos. Quando você está apenas seguindo o dia e fazendo suas tarefas, sua mente diz que você não está sendo produtivo o suficiente. E quando você quer apenas descansar, sua cabeça te lembra de todas as coisas que você tem que fazer, o que torna simplesmente impossível o seu descanso. Esses são apenas alguns exemplos de autossabotagem. Estar em um relacionamento com alguém e pensar que aquela pessoa está te traindo o tempo todo por você não se achar bom o suficiente para ela, também é uma forma de autossabotagem. Mas será que é possível nos livrarmos desse tipo de pensamento? Quando pensamos em mudar de mentalidade, começamos a imaginar quais são as pessoas que estão ao nosso lado, que poderiam usar palavras de afirmação que nos lembrassem de quem nós somos. E sim, isso ajuda bastante, mas não dá para contarmos sempre com a ajuda dos outros, principalmente porque muitas vezes nós não expressamos aquilo que sentimos de fato, para que alguém consiga nos ajudar profundamente. Para sair de uma mentalidade de autossabotagem, você terá que fazer um esforço pessoal, diário, e terá que lutar contra isso de pouco em pouco, dando um passo de cada vez. O autoconhecimento é uma maneira de começarmos a lutar contra a autossabotagem. Saber quais são suas qualidades e aprender a apreciá-las, saber quais são os seus defeitos e entender que você não é o único que precisa de mudança em sua vida. Está tudo bem precisar de ajuda, precisar de mudança, fazer terapia, iniciar uma atividade física, mesmo que você não tenha vontade. Isso tudo te ajuda mentalmente e faz com que você comece a conhecer a si mesmo, o que impede você de acreditar nas mentiras que a autossabotagem tenta ditar como verdades na sua mente. Quando pensamentos assim vierem, você saberá exatamente se eles condizem ou não com a sua realidade, pois você conhecerá muito bem a si mesmo. Não se diminua. Você já se sentiu inferior, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, em um grupo de amigos ou até mesmo em um relacionamento amoroso? Esse sentimento tem paralisado muitas pessoas e as impedido de viver e explorar o seu potencial máximo. Você já se olhou no espelho e quis mudar tudo que você estava vendo? E eu não estou falando de aparência, mas da parte interior. Isso porque nós nos enxergamos de uma forma que ninguém nos vê. Nos vemos através dos erros cometidos no passado, seja os grandes erros até os mínimos, como aquela vez em que erramos o nome de alguém importante por acidente, por exemplo. Nos vemos por situações dolorosas, constrangedoras e conflitantes, que fazem com que pensemos que estamos resumidos a elas, sendo que, como eu falei, ninguém nos vê da forma como nós nos enxergamos, pois temos a tendência de sermos os nossos piores críticos, por conhecermos tudo a nosso respeito, as partes boas e as partes ruins. Quando nos diminuímos, fazemos isso porque nos comparamos a outras pessoas e presumimos que
elas não têm partes ruins, que elas não têm coisas para melhorarem, sendo que, na realidade, você só não enxerga o que há de errado com elas. Mas acredite, elas sabem e se cobram tanto quanto você se cobra. Acreditamos que algumas pessoas são melhores do que as outras e, consequentemente, acreditamos que algumas pessoas são melhores do que nós, sendo que, independente da situação financeira, do grau de escolaridade ou do cargo e posição dessa pessoa na sociedade, ninguém é melhor do que ninguém. Não se sinta inferior por saber que existem partes ruins em você, que existem coisas a serem melhoradas. Pelo contrário, se sinta feliz, pois você se conhece bem e sabe os seus pontos positivos e negativos. Quando você se conhece bem, você pode aproveitar melhor as suas qualidades e usufruí-las em seu potencial máximo. E ainda pode buscar uma melhoria em seus defeitos. Não se diminua, pois ninguém está acima de você e nem abaixo. Todos estamos lado a lado, tentando acertar e tentando sermos melhores a cada novo dia. Traumas que te paralisam. Existem algumas coisas que precisamos superar se quisermos experimentar um crescimento e uma mudança de vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa reflexão de hoje. Somente quem já passou por uma situação tão dolorosa a ponto de criar um trauma sabe o quão difícil pode ser conseguir superá-lo e prosseguir com a vida. E sabe a sensação de frustração que dá quando pensamos que todos estão seguindo com as suas vidas normalmente, sem ter que lidar com nada. E temos a sensação de que apenas nós estamos ficando para trás. E não é que nós gostaríamos que todos tivessem coisas para superar como a gente. De forma alguma. O que desejamos é que nós não tivéssemos que lidar com nada disso. Com essas situações que tanto nos ferem. E que pudéssemos viver em paz, como todos parecem viver. Ninguém quer ter uma dificuldade a mais para lidar. Mas quem tem traumas precisa começar a partir disso. Reconhecer que tem algo que precisa superar. O primeiro passo em direção à superação é a aceitação de que eu não consigo viver como todo mundo vive, pois eu não tive as mesmas experiências de vida que eles tiveram. Isso não te torna pior do que ninguém, e você não precisa ter vergonha de precisar de ajuda, pois a vergonha só atrapalha o seu processo. E é exatamente essa a segunda coisa que você necessita para superar um trauma: não ter vergonha de pedir ajuda. Está tudo bem não conseguir fazer algo sozinho, pois por mais que algumas pessoas façam parecer que elas não precisam de ninguém, acredite, em níveis diferenciados, todos nós precisamos uns dos outros diariamente, tanto para as pequenas coisas quanto para as coisas mais complexas. E a terceira e última coisa que você vai precisar é exercer a paciência. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, pois quando estamos doentes, por exemplo, nós buscamos por remédios que nos aliviem imediatamente e, se possível, acabem com a dor que estamos sentindo. Mas quando se trata de traumas, estamos falando da mente e do coração, que são muito sensíveis e necessitam de tempo para se recuperarem e se curarem. Mas não desanime. Não pense assim: eu ainda não estou definitivamente bem em relação ao meu trauma. Ao invés disso, pense da seguinte maneira:
Eu estou melhor hoje do que estive ontem. Eu estarei melhor amanhã do que estou hoje. Pois é assim que nós conseguimos superar algo doloroso, com pequenos passos, dia após dia. Tenha mais calma ao falar. Por mais que pareça impossível para algumas pessoas, acredite, existem formas de você se tornar alguém mais calmo e transmitir às pessoas uma personalidade mais serena e mais leve. E hoje eu quero te dar dicas para você colocar em prática em seu dia a dia e se tornar alguém de fala calma e mansa. É estranho pararmos para pensar que o lugar em que nós mais nos estressamos é o nosso lar, onde deveríamos estar mais à vontade. Parece que quanto mais intimidade temos com alguém, mais deixamos de filtrar as nossas emoções e permitimos que todas elas saiam de nós sem considerar como aquilo poderá afetar o outro. Achamos às vezes que é até um direito nosso agirmos dessa forma com as pessoas que nos conhecem há mais tempo, porque pensamos da seguinte maneira: eu já me contenho o dia inteiro e tenho que agir com simpatia com todos no ambiente de trabalho. Então, por que teria que filtrar as minhas emoções até no meu lar? Porém, agir de forma calma, pensar 2 vezes antes de falar e respirar fundo antes de tomar uma atitude tem a ver com responsabilidade afetiva. Precisamos desenvolver uma consciência de que todos têm sentimentos, todos têm os seus problemas e as suas dificuldades, e não somente eu e você. É difícil enxergar o ponto de vista do outro, eu sei, pois às vezes parece que a nossa vida é um filme ou uma série em que nós somos os personagens principais e os outros não passam de coadjuvantes. Porém, todo mundo tem as suas questões a resolver. Não podemos despejar tudo sobre os outros, mas precisamos aprender a nos controlar. E isso não significa que não seremos verdadeiros com os outros, pois a verdade é importante. Mas a forma como a verdade é dita, como ela é expressada, também é tão importante quanto ela própria. Quando começamos a agir de forma mais calma e ponderada com as pessoas que nos conhecem há mais tempo, num primeiro instante elas poderão até estranhar e pensar que estamos querendo ser melhores do que elas ou algo desse tipo. E isso, obviamente, vai nos chatear no primeiro instante. Porém, não podemos desanimar, pois agir com mais calma é agir com inteligência. E é necessária uma certa persistência se quisermos fazer da calma o nosso estilo de vida. Pense que isso será benéfico para as pessoas que convivem com você, será benéfico para o ambiente que você frequenta, pois você estará promovendo harmonia por onde passar. E pense também que isso trará benefícios para você, pois essa calma resultará em uma mente mais tranquila, menos turbulenta, que consegue pensar nas coisas de forma mais clara, mais consciente e menos agitada. Não existe outra receita para quem quer ter mais tranquilidade na vida, a não ser essa. Haja com mais calma, e essa calma voltará para você. Considere a dificuldade dos outros, considere a luta e a falta de alguma coisa que essas pessoas também podem ter. Ajude as pessoas com suas palavras, ajude elas com suas atitudes e, às vezes, ajude-as até simplesmente ficando calado e permanecendo ao lado delas, pois muitas vezes não é nem necessário que falemos algo, e sim que apenas sejamos um suporte,
e fiquemos ali com aquela pessoa, em silêncio. Claro, esse será um processo longo que vai exigir a sua paciência e persistência. E é algo que será construído dia após dia. Mas acredite, valerá a pena, no fim das contas. Não perca a sua essência. Uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida é não se perder. Ou melhor, não se sentir perdido dentro da sua própria mente e acabar esquecendo de quem você mesmo é. Mas acontece com todos. E se você se sente assim, hoje eu quero refletir com você sobre algo e eu espero que você se sinta melhor depois de ouvir essa mensagem. Melhor do que quando você clicou nela. É possível você se reconectar com a sua essência e com quem você é, ou ao menos quem você costumava ser, mas talvez hoje nem consiga mais. A vida muda constantemente, mas ainda temos uma essência dentro de nós que permanece a mesma. E isso é o que nos conforta naqueles momentos em que tudo parece virar de cabeça para baixo. Mas e quando a nossa essência parece se perder dentro da nossa própria cabeça? E nem mesmo olhando num espelho nós conseguimos nos reconhecer mais. É difícil demais lidar com as mudanças da vida quando nós não nos conhecemos mais. E pior, quando em meio a tudo isso ainda temos pessoas nos dizendo o quanto estamos diferentes, e não de uma forma boa. Geralmente dizem isso para nós numa tentativa de nos ajudar, mas esse tipo de pensamento consegue piorar tudo e nos deixar ainda mais desconectados de nós mesmos. O que nós precisamos entender é que talvez não estejamos perdidos e não sabemos quem somos, mas sim que estamos passando por algo que nem nunca imaginávamos passar. E só não sabemos lidar muito bem com aquela situação. Talvez você não tenha perdido a sua essência por completo. Você apenas não se enxergava na situação que se encontra hoje e não sabe muito bem onde pisar e nem o que dizer, às vezes. Sua essência ainda está aí. E se você fizer um esforço nesse momento, você consegue voltar lá na sua infância, quando tudo parecia possível, quando até a chuva virava motivo de brincadeira para você e o mundo parecia ter mais vida e mais cor. Essa criança feliz, despreocupada, cheia de sonhos e com uma imaginação capaz de tornar qualquer dia ruim ou entediante em um dia animado e feliz. Essa criança só tem mais idade hoje, mas ainda é a mesma, ainda é você. Você só tem mais algumas rugas, mais algumas perdas, mais algumas memórias e outras experiências, mas você ainda é você. Em um mundo onde todos parecem querer nos apontar somente aonde precisamos de mudança, é preciso saber enxergar em nós aquilo que faz parte da nossa essência, aquilo que nos diz respeito. Cada um tem a sua essência e nós precisamos aprender a enxergar a nossa, para que nos dias de desespero, nos dias em que precisamos nos adaptar rápido às mudanças, eu e você possamos olhar para dentro e pensar: tudo parece incerto, mas eu ainda posso contar comigo mesmo, pois eu ainda estou aqui. Mesmo depois de tanta dificuldade, mesmo depois de tantos dias maus, a vida muda o tempo todo e nós também mudamos, é claro, mas temos uma essência, temos uma personalidade e essa
pode melhorar sempre, porém, sempre será única, sempre será sua. Que nos dias mais difíceis você consiga se lembrar de todas as coisas que te tornam quem você é, para que você entenda que entre os altos e baixos da vida, a sua essência ainda está viva e você ainda está aqui. E se eu te contasse que existe um segredo para você ter uma vida mais feliz? E eu não estou falando de uma fórmula mágica, mas sim de uma nova mentalidade que você pode colocar em prática para conseguir viver mais feliz. Eu quero começar dizendo que para ser mais feliz, você precisa entender o que o amor verdadeiramente significa, que é trabalho. O amor não é só aquela sensação boa que temos quando estamos com as pessoas que amamos, ou aquela saudade constante que temos ao lembrarmos de uma época boa da nossa vida. Esse tipo de coisas deriva do amor. Só que o amor tem mais a ver com atitudes e prática do que com sensações. O esforço diário de nos mantermos de pé por nós mesmos e pelas pessoas que amamos, e também por aquelas pessoas que nós ainda nem conhecemos, mas que ao cruzar o nosso caminho, queremos acrescentar algo na vida delas e não machucá-las mais ainda do que elas já devem ter sido machucadas na vida. Essa constante consciência, essa responsabilidade e essa vontade de tornar essa sensação boa em algo prático, palpável e muitas vezes útil, isso é o verdadeiro significado do amor. Se você quer viver mais feliz, transforme os momentos repentinos, onde essa sensação nos invade de repente, essa sensação que nós chamamos de amor, transforme isso em atos de cuidado consigo mesmo, com sua própria mente, e isso automaticamente fará com que você se torne luz e se torne uma referência de cuidado e de amor para aqueles que te conhecem e para todos aqueles que um dia irão te conhecer. Quando ouvimos essas palavras, somos tentados a concluir que as coisas são bem simples e que nós é que complicamos tudo. Mas não é bem assim. Não é como se fosse fácil colocar isso em prática, pois, como eu disse, amor é trabalho, ou seja, amar dá trabalho. Não se trata somente de descobrir o que precisamos fazer, mas também de entendermos que, mesmo com todo o trabalho, com todo o esforço envolvidos, amar vale a pena e praticar o amor também. A sua felicidade começa em você, mas não termina em você, pois a alegria tem uma capacidade enorme de contagiar as pessoas à nossa volta. E atos de alegria podem transformar toda uma realidade, pois muda o olhar daqueles que estão praticando. Por isso, se você estiver se sentindo cansado e sem conseguir encontrar um motivo para recomeçar, para dar o seu melhor e tentar fazer algo certo dessa vez, pense que todo autocuidado e todo amor que você colocar em prática consigo mesmo vai contagiar todos à sua volta. E como é bom vermos as pessoas felizes, não é mesmo? Você já teve uma crise de riso só por ter visto alguém dar uma risada? E talvez você nem soubesse o motivo pelo qual a pessoa estava rindo? A alegria é assim. O amor é assim. Eles são contagiantes. Quando a gente vê isso em alguém, isso nos atinge de uma forma inexplicável e nos transforma por completo. Que ao olharem para você, as pessoas possam enxergar
um amor sendo praticado, uma alegria sendo desenvolvida e uma vontade de viver ao máximo todo o esforço que envolve o ato de amar. Desapegue-se dos rótulos. Nós somos fruto da nossa criação, somos o resultado do nosso ciclo de pessoas, mas também somos fruto daquilo que ouvimos a nosso respeito ao longo da nossa vida. Estamos cheios de rótulos e às vezes nós nem percebemos o quanto eles nos moldam e atrapalham a nossa vida. O período escolar, mesmo com todas aquelas memórias boas que foram criadas e toda aquela nostalgia que sentimos quando nos lembramos desses dias, também trouxe para a nossa personalidade muitos gatilhos, pois é logo nesse período que começamos a receber rótulos sobre a nossa aparência, sobre o nosso jeito, sobre a nossa capacidade. E infelizmente, esses rótulos nos perseguem ao longo da nossa vida e muitas vezes nos fazem acreditar que nós não podemos mudar e que devemos permanecer os mesmos para sempre. Talvez, ao longo desse período, você ouviu que era feio, e talvez você tenha ouvido isso de uma pessoa que todos na escola consideravam bonito ou bonita. Ou talvez você ouviu da pessoa mais descolada da sala, aquela que tinha a maior desenvoltura social, e você ouviu dessa pessoa que havia algo de errado com o seu jeito de ser, que você era chato e desinteressante, ou até chegou a ouvir que você não era inteligente e que não chegaria a lugar nenhum. E isso pode ter vindo da boca de um professor, por exemplo, o que causou um impacto negativo gigantesco na sua mente. Se você se olhar no espelho hoje e ainda perceber que carrega esse rótulo de ser alguém feio, tente se tratar com mais carinho e não se negue aos cuidados que você sabe que farão bem para a sua autoestima. Faça um exercício diário, mesmo que seja por 15 minutos apenas, ou faça uma caminhada. Procure um salão onde você goste de um serviço fornecido por eles e dê uma repaginada no seu visual. Invista na sua beleza, não para que os outros te achem bonito, mas para que você se sinta bem na sua própria pele e consiga gradualmente se desapegar desse rótulo de ser uma pessoa feia. Pois acredite, quando nós trabalhamos o exterior, visando uma melhoria do nosso interior, automaticamente nós nos tornamos pessoas mais bonitas, pois a beleza interna influencia 100% na beleza externa. Tanto que você conhece pessoas que estão enquadradas no padrão de beleza da sociedade, mas que se abrirem a boca se tornam muito estranhas, pois o interior delas é muito feio. O padrão de beleza que foi imposto pela sociedade não deve te definir. E o que torna alguém bonito ou não é de fato a pessoa estar se sentindo bem consigo mesma. Você se sente desinteressante e chato? Existem algumas coisas nas quais você pode refletir para tentar reverter esse pensamento. Por exemplo, você só costuma ser alguém que reclama de tudo o tempo todo e que nunca tem algo bom para dizer, ou nem sequer um assunto aleatório, mas que não envolva uma chateação ou uma crítica? Comece a pensar nisso e tente mudar um pouco o assunto recorrente nas suas conversas. Evite falar mal dos outros o tempo todo
e comece a alimentar outras ideias na sua mente, ideias mais saudáveis, mais dinâmicas, para que quando você abrir a boca, o que sair de você seja um bom conteúdo, um conteúdo que agrega, ou algo que simplesmente deixará qualquer conversa mais simples e mais leve. Não significa que você precisa se anular ou virar alguém que, de tão positivo, parece até estar dopado por algum remédio. Não é isso. Mas significa que a negatividade, a fofoca, a murmuração e a reclamação não devem ser os assuntos que mais saem da sua boca. Pois eu sei que não dá para ser positivo e alegre o tempo inteiro, mas também não precisa ser tão negativo e cruel em todas as conversas, não é mesmo? E por último, se ao longo da sua vida te fizeram se sentir burro por não ser o melhor aluno na aula de matemática, ou por você não ter sido aquele aluno que conseguia falar com desenvoltura, que conseguia se destacar naqueles trabalhos que eram apresentados diante de toda a classe, não se julgue mais por isso. Inteligência não é a quantidade de informações que você armazena dentro do seu cérebro, como se quanto mais coisas eu consigo decorar, mais inteligente eu sou. Inteligência é a capacidade de colocar em prática o que eu tenho em mente. Seja uma habilidade artística, uma habilidade motora, como o artesanato ou a carpintaria, ou a habilidade de desenvolver textos, poemas e etc. Inteligência não é ter tudo guardado e decorado dentro do cérebro, mas é fazer algo útil com aquilo que temos dentro de nós. Seja muito ou seja pouco, pois não existe ninguém mais ou menos inteligente. E sim, existem inteligências diferentes, e existem diferentes formas de desenvolvê-las e colocá-las em prática. Muita gente sabe uma porção de coisas que você não sabe. Isso é um fato. Mas veja, você faz algumas coisas de forma tão natural, sem se dar conta de que outra pessoa no seu lugar ficaria perdida e nem saberia por onde começar. Lembre-se de tudo isso quando estiver se sentindo perdido no meio de tantos rótulos que tentaram impor a você ao longo da vida. Você vai muito além daquilo que pensam sobre você. E você consegue fazer muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam a seu respeito. Todo mundo busca por aceitação e por compreensão. E não tem problema nenhum nisso. Mas o problema real está em procurar por isso nos lugares errados. E às vezes até mesmo com pessoas erradas. Eu acho que todos já passaram por algum momento da sua vida onde a aprovação de uma determinada pessoa parecia ser a coisa mais importante de todas. Seja do nosso cônjuge, dos nossos pais, de algum amigo, ou até mesmo de um patrão ou patroa que você teve. O fato é que eu e você já buscamos por uma validação pessoal, em alguma coisa externa ou em alguém. Mas a verdade é que nem mesmo quando recebemos essa validação, sentimos como se fosse o suficiente. E por isso estamos sempre buscando mais e mais afirmação, por meio do que os outros pensam a nosso respeito. Todos nós queremos encontrar aquela pessoa que nos compreende por completo, que nos ama mesmo com os nossos defeitos e que dá total atenção aos nossos dilemas e às nossas ideias. Estamos sempre à procura do grande amor da nossa vida. E eu nem falo isso de uma forma romântica.
Nós queremos achar aquela pessoa que nos faz sentir que somos importantes. A frustração acontece quando percebemos que essa pessoa ideal não existe. Mas e se nós nos tornássemos esse alguém que tanto procuramos e começássemos a nos aceitar mais, nos entender mais e validar mais as nossas ideias? Muitas vezes esperamos coisas das pessoas que nós mesmos não conseguimos nos dar. E se formos honestos, também não tratamos a todos com a compreensão e com a aceitação que tanto buscamos. E na maior parte do tempo, gastamos toda a nossa energia para expressar qualquer desagrado ou desconforto que alguém causa, fazendo com que a pessoa preste atenção apenas nos seus defeitos. Ou seja, essa busca por alguém que nos entenda perfeitamente não passa de uma idealização hipócrita e cria essa ideia de que ninguém nos entende, quando na verdade nem nós mesmos nos entendemos e também não entendemos os outros. Precisamos aprender a nos dar aquilo que tanto queremos receber das pessoas, pois dessa forma teremos em nós aquilo que os outros também buscam. Pois se entendermos melhor a nós mesmos, se nos darmos atenção e compreensão, transbordaremos tudo isso. E todos que tiverem algum tipo de contato com a gente, irão se sentir da forma como sempre buscamos nos sentir. Ser o maior amor da sua vida não significa se amar acima de tudo e de todos. E nem muito menos é sobre um discurso narcisista e vazio. Ser o seu próprio grande amor significa ser o seu maior aliado, ser quem mais te entende e quem mais te incentiva. Se nós tivermos dentro de nós essa compreensão, nós vamos conseguir lidar melhor com as pessoas e vamos fazer com que elas se sintam importantes e compreendidas. Você conhece alguém que te inspira? Alguém que te passa confiança e verdade? Pois então, você pode se tornar alguém assim e não precisará mais da aprovação dos outros, pois, independente de qualquer coisa, você se apoiará e você se compreenderá melhor do que ninguém. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.